A gente retoma o contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco, tudo bem? Eu realmente não ouvia nada do que você falava, eu ouvia você falando, mas eu via o movimento da sua boca, mas não entendi, não ouvia o que você dizia. Não, tranquilo, Cláudio, agora você escuta a gente bem. Escuto sim. Cláudio, a gente acompanhou há pouco aqui a reportagem do João Miyagi a respeito do encontro do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro ontem com um grupo de embaixadores estrangeiros. Nele, o mandatário repetiu algumas das fake news contra o sistema eleitoral brasileiro, também atacou ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral e colocou em dúvida as urnas eletrônicas, repetindo, mais uma vez, teorias conspiratórias que não têm fundamento na realidade ou qualquer tipo de prova. Como é que você viu mais esse episódio de ataques de Jair Bolsonaro ao judiciário e ao sistema eleitoral, Cláudio? Olha, Glauco, acho que primeiro não constitui nenhuma grande novidade do ponto de vista do modo de agir do presidente da República, né? Quer dizer, ele sempre atacando as instituições da democracia, especificamente nos últimos tempos a justiça eleitoral, o poder judiciário, né, de uma forma geral, e o próprio processo de votação, né? Acho que isso é um elemento importante. A gente tem um processo de votação já implantado há tantos anos e que sempre funcionou muito bem. Na realidade, diminuiu, por exemplo, o número de votos nulos e votos em branco, porque os erros que as pessoas cometiam ao votar e que faziam com que muitas vezes votassem nulo ou em branco, eles foram mais facilmente corrigidos, porque basta digitar um número e mesmo a população, muitas vezes sem alfabetização, sabe como fazer isso, né? E isso, portanto, melhorou a representatividade do processo eleitoral. E o presidente, que ganhou 7 eleições para deputado, uma eleição para vereador, elegeu seus 3 filhos mais velhos para diversos cargos, vereador, senador, deputado federal, né? Ou seja, nunca teve qualquer problema prático com esse processo eleitoral. Ele agora, percebendo que vai perder a eleição, começou a enxergar defeitos no sistema. E aí, claro, vai criando toda uma narrativa para tentar questionar um resultado das urnas que muito provavelmente lhe será desfavorável em outubro. E acho que ontem o que ele tentou fazer, dentro dessa forma de agir, foi buscar uma certa legitimação internacional para uma eventual contestação das urnas. A gente sabe que o governo brasileiro é hoje um governo pária no âmbito internacional, até o antigo chanceler Ernesto Araújo se orgulhava, né, disso, achava que era bom ser pária, mas enfim, de qualquer maneira, é um presidente isolado, até quando vai a reuniões multilaterais fica isolado, passa vergonha. E aí sabia que haveria pressão internacional no caso de qualquer tentativa de ruptura institucional, de golpe, né, para usar a palavra clara, de não aceitação do resultado das urnas. O que ele faz? Ele começa a tentar se vacinar contra isso, chamando, até de forma constrangedora, né, embaixadores de outros países, para tentar se legitimar junto à comunidade internacional. Acho que, na realidade, simplesmente fez mais um grande papelão, né, envergonhou o país e nem sequer termos em inglês lá dos slides utilizados pelo presidente estavam corretos num evento diplomático, em que, vamos dizer assim, a língua franca, né, que se usa na diplomacia, que hoje é o inglês, já foi no passado francês, devia ser bem usada, né? Faltou, talvez, uma revisão do pessoal do Itamaraty, que certamente sabe escrever e falar em inglês, mas, pelo jeito, o presidente da República ou não submeteu a eles, ou está recrutando os piores do Itamaraty para lhe acompanharem nessa empreitada maluca. Agora, Cláudio, ontem comentaristas políticos, ali jornalistas diziam que pessoas ligadas à campanha de Bolsonaro não teriam gostado do encontro e daquilo que falou o presidente por conta de pesquisas que diziam que esse tipo de discurso não prega, não cola mais, mas na prática esse encontro não foi algo na verdade, com um viés destinado a convencer eleitores, foi um encontro com uma outra intenção, na verdade, praticamente anunciando que Bolsonaro não vai aceitar o resultado das eleições e também acenando, inclusive, com a possibilidade de um golpe, Cláudio? É isso, né? Quer dizer, não tem problema para alguém que não está preocupado em ganhar no voto e quer ganhar na força, não ganhar voto com um evento ridículo como esse que o presidente promoveu ontem. O que interessa para ele é produzir essa narrativa, criar um ambiente que seja, digamos, favorável a essa tentativa de golpe, né? E eu digo favorável por quê? Porque ele já vai de alguma forma dizendo, olha aí, ó, eu estou avisando há muito tempo que há um problema, vejam só. E aí quando o resultado que sair não lhe for favorável, ele vai dizer, tá vendo? Houve fraude porque eu não ganhei.
Quer dizer, como se isso fosse o único resultado possível de uma eleição, né? Vai alegar que ele sai às ruas, falou isso ontem, inclusive, aos embaixadores, né? Que sai às ruas e é bem recebido, claro, porque ele vai aos seus, né? E a gente vê, inclusive nas pesquisas, que há um contingente grande de brasileiros que ainda simpatiza com o governo, que poderia votar nele. Estamos falando de cerca de 1/3 do eleitorado. É muita gente. Então é óbvio que quando o presidente vai à rua, ele encontra gente que o apoia. E aí, claro, esses que o apoiam fazem festa para ele, fica parecendo que ele é uma figura popular com a população como um todo, mas isso é falso, né? Isso é uma ilusão que ele tenta vender para tentar, de alguma forma, obter esse apoio à sua tentativa de ruptura institucional. Agora, existe do outro lado uns 70% do eleitorado, vamos dizer, 2/3, já que eu falei em 1/3 para o presidente, 2/3 do eleitorado que não o apoia, que quer outra opção. E a maioria desses, hoje, apoia a candidatura do ex-presidente Lula, que é o seu principal desafeto. Então, na realidade, essa manipulação de dados, essa tentativa de vender imagens falsas, né, isso interessa realmente a quem sabe que não tem apoio eleitoral. Só que na democracia ganha quem tem apoio eleitoral, e não quem tem uma claque que pode lhe acompanhar em motocicletas, em outros eventos de rua. Até porque, né, isso aí quase todo mundo tem, basta querer organizar. A diferença é que hoje quem não é bolsonarista e é contra o bolsonarismo, ao fazer manifestações na rua, a gente viu isso recentemente no Rio de Janeiro, com aquela campanha que estava sendo feita ali na rua do Marcelo Freixo, na Tijuca, corre risco de agressão, se não de coisa pior, como mostrou lá o trágico caso do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Por sinal, falando desse tipo de violência, Cláudio, eu contar aqui uma experiência pessoal, porque eu fui mesário, né? Eu já contei aqui em outras ocasiões, eu fui mesário durante 8 eleições seguidas, né? E a última eleição, a de 2018, foi a única vez que eu vi gente chegando e votando errado, no sentido de a pessoa ia lá tentar votar para deputado, estava votando em deputado de outro estado, né? Pelo menos 2 pessoas eu vi ali que estavam culpando a urna. E o mesário, né, na sua condição como voto indevassável, não pode chegar ali. Então eu tive que adivinhar Claro. por que a pessoa estava errando, por que a urna estava apontando ali não o candidato que a pessoa colocava. Então não era problema de urna, era problema simplesmente de desinformação. Mas o que eu imagino, Cláudio, é que com esse clima eram pessoas ali que estavam ali de boa fé errando, tentando votar em candidato de outro estado. Óbvio, não ia dar certo. Mas existem pessoas... Capaz. Existem pessoas que fazem isso de má fé, né, que provavelmente vão Claro. chegar a arranjar confusão. Então eu fico pensando aqui na segurança dessas pessoas que são mesários, que estão trabalhando ali de graça, na prática, né, só ganhando ali um vale-almoço, e também nas zonas eleitorais, nas sessões mesmo, né? Quer dizer, Bolsonaro, quando faz esse tipo de discurso e faz uma aposta recorrente nisso, ele coloca, na verdade, em risco diversas pessoas que estão participando também do sistema eleitoral, Cláudio. Eu creio que sim, né? Porque você, como mesário, deve perceber, em alguns casos, a animosidade desses eleitores. Se é que, às vezes, a gente não tem eleitor que é mal intencionado mesmo, né? A gente viu que alguns bolsonaristas na eleição de 2018, o que eles faziam? Eles iam à urna eletrônica, filmavam o voto, que é proibido, mas filmavam o voto, e, na realidade, na hora de votar para governador, por exemplo, punham lá o número 17, que era o número do Bolsonaro à época. E aí o número 17 não aparecia na urna. Mas é óbvio, porque não tinha governador com o número 17 naquele estado. E aí queriam com isso dizer que, na realidade, havia uma fraude ali ocorrendo. Quando o que ocorria era uma fraude da parte do próprio eleitor, para dizer o mínimo, né? Se não é fraude, era realmente um erro muito grave, um erro muito, muito sério, um erro crasso, né, na hora de tentar votar, mas acho que em muitos casos era realmente essa tentativa que os bolsonaristas sempre fazem de tumultuar o processo eleitoral, de tumultuar a política democrática, e nada impede que o façam novamente esse ano. Até acredito, e tendo em vista o ambiente que está sendo criado, isso tende a ocorrer com ainda maior frequência. E no meio do caminho tem um novo 7 de setembro. Precisa ver o que vai acontecer nesse 7 de setembro. O 7 de setembro fascista do ano passado já foi um problema sério, né? Já gerou uma crise institucional das mais graves. Nesse aqui, parece que o presidente quer cobrir a aposta em relação ao que fez ano passado. Então, pode ser uma preparação a menos de um mês para o primeiro turno, de um clima de violência política, de tentar talvez impedir o pleito, né? Alguns já falam aí que tem gente pensando em promover um adiamento da eleição, forçar a barra para adiar a eleição, caso as exigências, né, do presidente Bolsonaro não sejam aceitas.
Agora, isso nunca ocorreu no país até hoje, né? Se ocorrer agora, é um golpe. Agora, Cláudio, o Bolsonaro não age sozinho, né? Tem gente que participa junto com ele desses ataques à democracia e também tem aqueles que se omitem. Eu queria que você falasse a respeito disso, mas depois de um rápido intervalo que a gente vai ter que fazer aqui em 2 minutinhos, nós voltamos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. E nós voltamos a falar com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. E Cláudio, antes do intervalo a gente falava aqui que Bolsonaro não está sozinho nesses ataques à democracia que são reiterados. Exato. E aí a gente lembra da participação das Forças Armadas, né? Inclusive o ministro da Defesa, numa audiência na Câmara dos Deputados na semana passada, diz que as Forças Armadas propuseram medidas para melhorar o sistema eleitoral, melhorar entre aspas, obviamente, entre elas uma apuração paralela com papel, que é algo praticamente o voto impresso junto com o voto eletrônico, uma iniciativa totalmente descabida. Como é que você vê essa participação de integrantes da alta cúpula das Forças Armadas nesse questionamento ao sistema eleitoral, Cláudio? Olha, só me permita um comentário em relação a essa proposta patética, né, que foi feita pelo ministro da Defesa. Ela é patética por quê? Porque, na verdade, você imagina, né, um voto de papel, né, que a pessoa daria o seu voto em papel e depois repetiria na urna, ou vice-versa. Quem diz que os eleitores vão necessariamente, sempre todos eles, repetir na urna eletrônica o voto que vão assinar lá no papel? Nada garante. E aí, quando você tiver uma disparidade, pronto, está criada a razão para a confusão. Então, é uma proposta que chega a ser infantil, né, do ministro da Defesa. Esse é um ponto. Agora, ontem chamou muita atenção que estava o presidente cercado, sobretudo, daqueles seus ministros, daqueles seus assessores, que são da carreira militar, né? O ministro da Defesa, o general Heleno, lá do Gabinete de Segurança Institucional, né? O ministro Ramos, né, que é também um militar de origem, estava até presente o único representante do Judiciário, o presidente do Superior Tribunal Militar, ou seja, havia uma forte presença militar ali, e havia ainda um outro assessor, cujo nome agora me escapa, que era também um tenente-coronel, se não me engano agora, que foi justamente quem deu toda a assessoria para fazer aquele show de horrores que o presidente fez. Agora, chamou atenção, né? Por que tantos militares especificamente nessa reunião? Bem, mais tarde, nesse mesmo dia de ontem, a CNN revelou que esse plano dessa apresentação foi urdido pelos ministros militares, ou seja, foi uma coisa arquitetada por eles, né? E aí, claro, se fizeram presentes ali, o que é muito preocupante, porque quando você tem justamente esse núcleo militar do governo criando esse tipo de situação, criando esse tipo de pantomima, para o presidente ficar desacreditando a justiça eleitoral, o processo de votação, os membros do Tribunal Superior Eleitoral, desacreditando o país perante a comunidade internacional, bem, isso é muito grave, porque mostra que os militares, pelo menos uma parcela deles, e aí aqueles que estão ali no governo, têm interesse em realmente produzir confusão, têm interesse em eventualmente criar justificativas, pretextos, né, para algum tipo de ruptura violenta da ordem institucional, da ordem democrática. O que é muito percebe que o seu lugar não é ali, não é na política, o seu lugar é nos quartéis, cumprindo ordens que lhes são dadas por políticos democraticamente eleitos, que hoje é o presidente Bolsonaro, mas não ordens ilegais, né? Essas eles não podem cumprir, mas estão fazendo isso, estão dando seguimento inclusive às ordens ilegais que vêm do presidente, que se arvora na mesma hora que se diz candidato e que se diz presidente da República, chefe de Estado, se diz comandante das Forças Armadas como se elas fossem a sua guarda pessoal, a sua guarda pretoriana. É uma confusão de papéis que o presidente produz que mostra como ele não é sequer capaz, né, não de distinguir as coisas. Eu acho que até distinguir ele distingue, mas de respeitar essa separação de papéis que precisa existir num Estado democrático de direito. E também chama atenção, né? Nós tivemos a reação do ministro Edson Fachin, também tivemos aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma nota bastante moderada, para dizer o mínimo, diante do ataque feito, reagindo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, não falou nada a respeito. Também não chega a surpreender, né, Cláudio?
Não, não chega, né? Inclusive, aquilo que eu mencionei um pouco antes do intervalo, né, que foi a questão de que há aí quem pense em adiar o processo eleitoral, né, quando isso foi noticiado, foi depois apontado que provavelmente Lira era um dos arquitetos dessa tentativa. Ele e o Ciro Nogueira, que também estava ontem lá, né, do mesmo partido do Lira, ministro-chefe da Casa Civil, e que seria também um dos arquitetos dessa tentativa de golpe por meio de adiamento do processo eleitoral. Então, realmente, se o Lira está tão envolvido com isso, e a gente tem visto a maneira autoritária, ilegal, como ele conduz os trabalhos da Câmara, né, isso tudo não surpreende. Na verdade, ele é parte desse processo, ele é talvez um dos principais cúmplices desse processo. O presidente do Senado é muito leniente, ele é eu diria, mais do que, não é exatamente um cúmplice, a gente pode dizer que ele é um colaboracionista, né? Aquele que não atrapalha muito, fica sempre dando uma no ferro e outra no prego, né? Uma na ferradura e outra no cravo, mas enfim, faz um contorcionismo retórico, de vez em quando ele solta uma declaração um pouco mais clara. Ontem fez isso, não nominou o presidente diretamente, mas nem era preciso. Agora, muitas vezes ele tergiversa, né? Ele acaba deixando para lá, não cumpre o seu papel de defender a institucionalidade democrática, o que caberia ao presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso. Cláudio, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco, até a próxima. Um abraço para você e aí para todos os ouvintes da rádio. Abraço. Lembrando que todo mundo pode acompanhar ainda o Cláudio no canal Fora da Política Não Há Salvação no YouTube. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.